Olá, hoje nós vamos falar da pronúncia das consoantes P, R, C e T no início das palavras. O que acontece no inglês é que nós temos uma pronúncia muito diferente da pronúncia que nós temos das consoantes P, C, R e T, isso no início das palavras. Geralmente nós pronunciamos essas consoantes P, C, R e T da mesma maneira no português, quer elas estejam no início, bem como em qualquer ponto das palavras, diferente do que acontece no inglês. No inglês, essas consoantes têm sons especiais quando elas estão no início das palavras. Então, hoje eu vou trazer a pronúncia dessas consoantes quando elas se encontram no início das palavras. Vamos começar com um exemplo referentes à consoante R. Vamos começar pela primeira palavra. A primeira palavra não pode ser pronunciada como red. Está errado, não é red. Pronuncia-se red, 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 que significa vermelho. A outra palavra que nós temos pronuncia-se redemption, redemption, redemption e não redemption. Está errado, redemption está errado, que significa salvação. Outra palavra que nós temos é rural, rural, que significa rural. Está errado pronunciar rural, rural, não é rural, está errado. Outra palavra que temos é race, race, race. Não se pronuncia race, race, está errado. Outro exemplo, nesse caso, race significa corrida. Outro exemplo que temos é a palavra rice, rice. Nós não pronunciamos rice, não é rice, é rice, rice, que significa arroz. Outra palavra que nós temos é rampage, rampage, que significa tumulto ou alvoroço. Perceba que nós não pronunciamos rampage, nós pronunciamos rampage, rampage. Perceba que o R é pronunciado de forma carregada, de forma densa. Então é preciso ter muita atenção a isso. Agora vamos para a consoante P. A consoante P também no início das palavras, ela é pronunciada de forma densa, de forma muito carregada. Então, por exemplo, aqui estaria errado pronunciar park, não é park, é park, park, park e não parque. Neste caso, park significa parque, é o mesmo que parque de estacionamento em português. Outro exemplo que temos é pool, pool, pool. Então aqui não se pronuncia pool, está errado, não é pool. Neste caso, pool significa piscina. Outro exemplo que temos é pick, 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 que significa pegar. Estaria errado pronunciar pick, pick, não é pick, não, está errado. Outro exemplo que temos é put, 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 não é put, não é put, está errado, put. Nesse caso, put significa colocar. Outro exemplo que temos é picture, picture ou picture. Picture, picture para inglês britânico e picture para inglês americano. Outro, neste caso, picture significa foto ou imagem, foto ou imagem. Agora outro exemplo que temos é people, 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 people. Não é people, não people, não é people, não é people, está errado. Aqui neste caso significa povo ou pessoas.
Outro exemplo que temos é a palavra plan. Plan e não plan. Plan está errado, não é plan. Plan, que significa plano. Agora vamos para a consoante C. Para a consoante C também temos a mesma regra. O C no início das palavras deve ser pronunciado de forma densa ou carregada. Então está errado pronunciar car, não é car. Car. Atenção, car para inglês americano. Agora para inglês britânico é car. Agora vejamos um outro exemplo. Neste caso, car ou car significa carro. Agora vejamos outro exemplo. Aqui estaria errado pronunciar cars, não é cars, é cars, que significa feitiço ou maldição, quis dizer, maldição neste caso. Outro exemplo que temos é course, que significa curso. Estaria errado pronunciar course, não é course, course. Acredito que conseguiram notar essa diferença. Outro exemplo que temos é cut, não é cat. Está errado pronunciar cat, é cut, que significa cortar. Outro exemplo que temos é crack, que significa rachadura. Estaria errado pronunciar crack. Outro exemplo que temos é cream. Estaria errado pronunciar crime, não é crime, é cream. Outro exemplo que temos é cup, não é cap. Está errado, não é cap. Aqui cream significa creme e cup significa copo. Agora vamos exemplos para a consoante T. No caso da consoante T também, a consoante T é pronunciada de forma densa quando está no início das palavras. Então aqui estaria errado pronunciar trap, não é trap. Trap, que significa armadilha. Outro exemplo que temos é a palavra track e não track, não é track, está errado track. Neste caso significa trilha ou podemos dizer pegadas também. Outro exemplo que temos é tool, não é tool. Neste caso, tool significa ferramenta. Outro exemplo que temos é tape, que significa fita, neste caso fita métrica. Estaria errado pronunciar tape, não é tape. Outro exemplo que temos é tap, não é tap. Neste caso, tap significa torneira. Outro exemplo que temos é top, que significa topo. Estaria errado pronunciar top. Outro exemplo que temos é take e não take. Neste caso, take significa levar. Outro exemplo que temos é transport, que significa transporte. Estaria errado pronunciar transport. Então, é tudo por hoje. Espero que essa aula seja muito produtiva para todos vocês. Acredito que será. E que comecem a pôr em prática este detalhe de pronúncia. Vai vos ajudar bastante na vossa pronúncia.